Hoje, a gente vai mergulhar em uma das promessas mais intensas dos textos antigos. É uma história lá de Gênesis 15, uma história sobre dúvida, sobre fé e sobre um pacto que não foi selado com palavras, mas com fogo e sangue. Vamos nessa! Olha só, tudo começa com um momento de pura fragilidade. Abrão, mesmo sendo um homem rico e poderoso, chega diante de Deus e abre o coração sobre a sua maior angústia. Ele não tem um herdeiro. Parece que a história dele vai acabar ali, com o servo sendo o seu único sucessor. É um desabafo, sabe? Totalmente humano e desesperado. E a resposta divina é imediata e é grandiosa. Deus leva Abrão para fora e simplesmente muda a perspectiva dele. Tira o foco da sua tenda, aqui na terra, e aponta para a imensidão do universo. A promessa não é só um filho, é uma descendência tão incontável quanto as estrelas no céu. É um contraste absurdo entre a dúvida humana e uma promessa que parecia impossível. E aqui está o ponto central. Diante do impossível, a reação de Abrão é crer. Ele acredita. E o texto diz que esse simples ato de fé foi visto como um ato de justiça. Esse é um momento fundamental, à base de tudo que vai acontecer a seguir. Mas sabe como é? A fé na descendência não apaga todas as dúvidas. Abrão então volta para outra parte da promessa, a terra. Ele meio que pede um sinal, uma garantia mais concreta de que aquela terra seria mesmo dele. E a resposta que ele recebe não é só uma palavra de confirmação, não. É aqui que a narrativa dá uma virada bem estranha e super simbólica. A garantia de Deus vai vir na forma de um ritual antigo muito solene. Vamos ver como isso funciona. Abrão recebe instruções bem específicas. Ele tem que pegar certos animais, cortá-los ao meio e organizar as partes de um jeito que cria um corredor entre elas. E enquanto ele espera, ainda precisa proteger os sacrifícios de aves de rapina. Dá para sentir a tensão crescendo, né? Uma preparação metódica para algo muito, muito sério. Então, para a gente entender o peso disso, naquela época, essa era a forma de fechar o acordo mais sério que existia. Quando as partes de um pacto passavam entre os animais divididos, elas estavam basicamente dizendo: se eu quebrar a minha parte do acordo, que eu seja partido ao meio como esses animais. Era um juramento de vida ou morte, literalmente. Mas calma, antes do pacto ser selado, acontece outra coisa. Conforme o sol vai se pondo, Abrão recebe uma visão, uma profecia que revela o lado mais sombrio e o custo altíssimo que vinha junto com essa promessa tão grandiosa. Aí o clima muda completamente. Abrão cai num sono profundo e o texto descreve que uma grande e assustadora escuridão tomou conta dele. Isso já prepara o terreno para uma revelação bem difícil sobre o futuro, e não só o dele, mas o das gerações que viriam. E então vem o número. Um número que impacta, 400 anos. Aquela descendência incontável, prometida como as estrelas, iria enfrentar 4 séculos de escravidão e sofrimento numa terra que não era deles. A promessa das estrelas vinha com o peso de uma longa e escura noite. A profecia detalha, passo a passo, o que ia acontecer. Exílio e escravidão, mas também libertação e retorno. A nação que os escravizasse seria julgada. E os descendentes não sairiam de mãos abanando, mas com muitas riquezas. E no fim, na 4ª geração, eles finalmente voltariam para a terra prometida. No meio dessa profecia toda sobre o sofrimento dos descendentes, Abrão recebe uma garantia pessoal. Ele não vai ver essa aflição. A vida dele vai terminar em paz. E ele vai ser enterrado bem velhinho. É um consolo pessoal no meio de uma previsão tão pesada para as gerações futuras. E então, com a profecia entregue, a gente chega ao clímax. A noite cai de vez e aquele ritual que Abrão preparou é finalmente concluído, de um jeito que ninguém esperava. Este momento é simplesmente brilhante, porque olha só, não é Abrão quem passa entre as metades dos animais. No lugar dele, uma representação divina, uma fornalha soltando fumaça e uma tocha de fogo passa por aquele corredor. Na prática, é como se Deus estivesse assumindo os 2 lados do juramento. Ele está se comprometendo com a promessa de forma incondicional. Depois desse ato tão dramático, a promessa é dita de forma clara, poderosa. O pacto está feito. A terra, com suas fronteiras bem definidas, do rio do Egito até o rio Eufrates, é prometida formalmente à descendência de Abrão. E para deixar bem claro o tamanho dessa promessa, o texto lista os 10 povos que viviam nessa terra naquela época. Isso mostra que não era uma ideia vaga, mas sim um território real,
ocupado por nações já estabelecidas. O escopo do pacto era gigantesco. E, no fim, a história de Abrão não é só sobre a fé de um homem, mas sobre um legado que atravessa séculos de provações até o seu cumprimento. Isso faz a gente pensar: qual é o verdadeiro peso de uma promessa que ecoa não só por uma vida, mas por incontáveis gerações?